Amém, Senhor. Nós encontramos na Tua presença proteção. Nós encontramos na Tua presença a paz para corações ansiosos. Nós encontramos na Tua presença confiança. E é por isso que nós oramos para que a Tua presença não se afaste de nós. Mantém, Pai, a Tua mão estendida para nos abençoar. E que a Tua palavra encontre guarida no nosso coração. Que nós sejamos transformados por Ti e alimentados por Ti nessa manhã. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos, aqueles que podem sentar. Eu sei que é um percentual menor. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O reverendo Cláudio Macedo se animou e, em vez de ler o Salmo 84, ele entrou pelo 85. Aí a gente disse, pastor, acabou, ele acabou. Sendo que aí você está junto de Mário Lessa, de Rodolfo, de Técio. Aí ele disse, agora você vai ter que pregar o 85. Agora, amigo, foi lido, tem que ser pregado. É o nível de amizade que a gente tem. São assim. Irmãos, dia desses eu estava jogando dominó com o meu parceiro Paulinho. Paulinho, levanta a mão aí, Paulinho. Levanta a mão, todo mundo vê. Paulinho é meu compadre e nós somos parceiros de dominó. Dia 20 de janeiro vai ter o primeiro dominó, Recon Open de dominó. Só pode se inscrever se você estiver num discipulado, então se anime para entrar num discipulado. 2 duplas por discipulado. Eu e Paulinho somos diferentes e a gente está desafiando vocês todos. A gente não perde para ninguém. Dia desse a gente estava treinando, jogando com os pastores da juventude aqui da igreja, estava com o Thaís, com o Mateus, com o Neto, com os meninos. E nesse dominó, a gente estava conversando sobre que tipo de pregação a gente gosta, que tipo de pregação a gente tem ouvido na igreja. E especialmente a gente estava falando em relação à juventude e tudo. E nós notamos que existem algumas pregações que dão ibope, que dão curtidas e que são compartilhadas, mas que nem sempre são muito boas. Muitas vezes são pregações que lotam igrejas, mas que mantêm a ovelha fraca, mantêm a ovelha muito dependente da igreja, do pastor, do pregador. São coisas que você admira, mas que, na verdade, não lhe transforma, não lhe deixa autônomo, não lhe alimenta. Então, coisas que às vezes são da moda, mas que, na verdade, não fazem um bem profundo para vocês. E nessa conversa, no meio do dominó, um de nós, eu não sei quem foi, disse, a pregação boa é aquela pregação que nos prepara para o dia mau, nos prepara para o dia ruim. E estava todo mundo animado, eu mesmo estava todo animado com essa conversa, mas eu me esqueci que eu estava jogando dominó. Aí eu não sei se foi Thaís ou Matheus, aproveite que está o dia ruim e toma um toque. Mas é isso mesmo, a gente tem que se preparar, porque a nossa vida não é um mar de rosas e a gente se alimenta e fica forte para o dia bom e para o dia ruim. Eu espero que essa mensagem de hoje seja uma mensagem que faça você que está aqui nessa igreja, e você que porventura esteja vendo na internet agora ou depois, robusto na sua fé. Amém? Eu amo esse salmo, Salmo 84, eu encontrei teus altares. A tua habitação, Deus, é que me deixa seguro. É um salmo que fala da saudade que os judeus tinham de Jerusalém. Os autores desse salmo escreveram, e as pessoas que cantavam esse salmo, cantavam quando estavam indo para Jerusalém para as festas, peregrinando para Jerusalém, ou quando o povo estava exilado, longe de Jerusalém, queria voltar e tinha saudade do templo, tinha saudade da casa, da igreja, como nós estamos aqui hoje. E eu quero refletir nele a partir de um ponto de vista diferente. Eu fui dar uma olhada nos meus arquivos e vi que a última vez que eu preguei nesse salmo, eu foquei no versículo 4, que diz, bem-aventurados os que habitam na sua casa e louvar-te-ão perpetuamente ou continuamente. E aquela mensagem foi sobre louvor, sobre ação de graças. E eu fiquei tentado a repetir ela, mas não é a ideia. Hoje eu quero focar com vocês os versículos 5, 6 e 7 do Salmo 84, que eu vou ler de novo para vocês. Versículos 5 a 7 dizem assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti,
e em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Vamos começar com o versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Você vai notar nesse salmo todo, especialmente nesses versículos, muita analogia ao caminho, à caminhada, à peregrinação, porque, como eu disse, os salmistas escreveram e as pessoas cantavam enquanto caminhavam. Não é feito hoje que a gente tem carro, Uber, helicóptero, avião. Isso foi escrito num tempo onde o povo caminhava muito a pé, e se utilizava muito de canções para caminhar, feita aquelas mulheres que fazem romaria e peregrinações, vão cantando, as lavadeiras, aqui no Nordeste tem muito isso. Então você cantava e andava, então tem muita referência a uma peregrinação num lugar ali seco. Então, bem-aventurado aqueles que têm caminhos aplanados. O que é isso, caminhos aplanados? É quando o caminho não tem muita subida e descida, não tem muita curva, movimento assim tortuoso. Bem-aventurado é você andar num caminho aplanado, num caminho tranquilo de caminhar. Quem caminha longa distância sabe que isso faz a diferença. Quantos quilômetros dá para o Sinai? 8 ou 12? Eu fiquei na dúvida. 7. 7 quilômetros. Veja, eu estou acostumado a andar longas distâncias. Longas mesmo. A gente anda 150 quilômetros, eu gosto de andar. Num dia a gente anda 25, 26 quilômetros. E 25, 26 quilômetros plano, dá para mim tranquilo, quer dizer, tranquilo mais ou menos, mas dá para mim. A gente caminha. Agora, e eu estou acostumado, eu faço isso sempre. Então, caminhar 26 quilômetros numa manhã, está tranquilo para mim. Fui caminhar 7 num monte, quase morro, quando a gente subiu o Sinai. Porque você ali, o caminho não estava aplanado. Ali o caminho está cheio de pedra, cheio de monte, e tinha uma hora, quando não era um monte, o caminho era assim, ó. Você andava dando uma volta atrás da outra, quase ficando tonto de tanto fazer caminho. Então isso não é um negócio bom. Quem anda muito sabe disso. Bem-aventurado aquele em cujo coração estão os caminhos aplanados. O seu coração tem que estar de um jeito que você não arruma muita dificuldade para ele, não arruma muito monte e muita volta, porque você vai ser feliz e bem-aventurado quando o seu coração estiver num caminho assim. Como o seu coração está num caminho assim? A nossa força, meus irmãos, a sua e a minha, é limitada. Por mais que você tenha uma autoestima boa, por mais que você goste de você e ache que você é competente e capaz para muita coisa, ainda assim a sua força, ela é limitada. A força de Deus é ilimitada. Então você, uma hora ou outra, vai cansar. Você, alguma hora, vai não aguentar. E é por isso que o profeta vai dizer, Isaías diz assim, os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas quem? Os que esperam no Senhor, porque o Senhor tem forças ilimitadas. Nós não, nós temos forças limitadas. O seu caminho aplanado, bem-aventurado é aquele que tem um caminho aplanado, é quem confia no Senhor, é quem tem a força do Senhor, quem confia na força dele. Se você confiar muito no seu carro, no seu cavalo, no seu dinheiro, no seu talento, na sua profissão, na sua família, ou seja lá qualquer coisa em quem você coloca a sua confiança, se você fizer isso, provavelmente o seu caminho vai estar menos aplanado. E você, embora não esteja vendo ou antevendo isso, vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Porque bem-aventurado é quando você tem um caminho aplanado, e ter o caminho aplanado é colocar a sua confiança em Deus. Agora deixa eu fazer isso mais fácil para você. Como é que eu tenho um caminho aplanado no meu coração? Como é que eu boto a minha confiança em Deus? Ou como é que eu sei que a minha confiança está em Deus? Porque se eu fizer uma prova oral agora e perguntar a vocês, levanta a mão quem confia em Deus, eu tenho quase certeza que 99% de vocês vão levantar a mão dizendo que confiam em Deus. Porque vocês estão aqui numa igreja, então vocês vão dizer que confiam em Deus. Eu só não digo que 100% vai levantar a mão, porque tem 1% de doido em todo canto que pode não levantar. No entanto, a pergunta não é se você confia em Deus, porque você vai dizer que confia. A pergunta é, como é que você mostra que confia em Deus? E eu vim aqui dizer para você essa manhã que você confia em Deus quando você obedece a Deus. Não tem isso de você dizer que confia em Deus e você não obedecer a Deus. Isso é conversa para boi dormir, isso é para usar para a sua rede social, ou para você dizer para a sua consciência conseguir dormir, ou enrolar seu filho.
Mas se você de fato confia em Deus, se você de fato põe a sua confiança no Senhor, obrigatoriamente você deve obedecer a Deus. E se você fizer isso, eu quero lhe dar uma notícia boa, você vai cansar muito menos. E mesmo que você canse, Deus vai ser a sua força e vai renovar a sua força. Sem obedecer a Deus, os seus caminhos são tortuosos e cheios de montanha e tem muito mais cansaço. A Bíblia diz, a igreja diz para você não fazer isso e aquilo, e aí você diz assim, não, mas eu vou relativizar isso. Isso é exagero, isso é coisa para radical, isso é coisa assim, eu vou ali no domingo, ou eu vou num concílio, num encontro de casais, e aí eu faço alguma coisa, mas assim, obedecer mesmo a Deus não faz muito sentido para mim. Deixa eu dizer uma coisa a você muito séria, que talvez você não vá gostar de ouvir isso, mas eu tenho a obrigação de dizer isso a você. É por isso que você sofre tanto. É por isso, você relativiza, você não obedece a Deus, mas é você mesmo que vem para cá num culto pedindo força a Deus. É você mesmo que desobedece a Deus, cansa mais, tem um caminho tortuoso, cheio de pedregulho, e é você que liga para o líder, para o pastor, para todo mundo, ore por mim que eu estou cansado, ore por mim que eu estou triste, ore por mim que meu casamento está acabando, ore por mim que eu estou viciado. Você faz isso e a gente ora, porque a gente ama você e Deus é bom e tem graça para lhe dar. Mas o certo não é você estar cansando e ficar pedindo descanso, o certo não é você ter um caminho tortuoso e ficar pedindo ajuda, o certo não é você ficar nessa montanha russa, o certo é você obedecer ao Senhor e ter o seu caminho aplanado diante dele. Olha aí, tá vendo? Só Betinho deu uma palma para o Senhor aí. Deus é bom. Eu quero dizer isso a vocês, meus irmãos, porque eu tenho visto isso tanto, tanto. As pessoas chegam para mim e dizem, e é de verdade, não é mentira. As pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, ore por mim, a minha vida está tão difícil. E eu oro, e a gente aconselha. Aí chega daqui a 2 meses, aí vem com mais dificuldades, e eu pergunto, mas veja, você obedeceu ao Senhor, o Senhor está pedindo isso e aquilo a você, a pessoa não quer obedecer ao Senhor, mas quer toda a solidariedade do Senhor. A pessoa quer que o Senhor faça todos os milagres, a pessoa quer que Deus faça todas as coisas, mas as pessoas não querem obedecer a Deus. Mas confiar em Deus é obedecer a Deus. E aí ter o seu caminho aplanado. Isso vai ser assim no seu casamento, isso vai assim no seu ministério, no seu negócio, com os seus filhos, em nome de Jesus. O natural é você cansar. E o sobrenatural é você descansar e deixar Deus agir na força dele. Hoje é dia de você aplanar o seu coração e deixar Deus fazer. Amém? Versículo 6. Que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva enche os tanques. Na versão que o reverendo Cláudio leu, que passando pelo vale árido, eu prefiro essa versão, vale árido. A palavra Baca ali no hebraico, onde no Antigo Testamento foi escrito, às vezes é traduzido, dependendo da tradução da Bíblia que você tem nas mãos, o vale de lágrimas ou o vale do choro. E faz sentido porque o que o salmista está dizendo é que passando pelo dia mau, passando por um vale da tristeza, faz dele uma fonte e a chuva enche os tanques, mas eu prefiro o vale árido, porque o salmista está falando de caminhada, de peregrinação no deserto, e é árido, e o melhor contexto é esse. E até porque o contexto fala de água depois, né? Passando pelo vale árido, passando pela seca, faz desse lugar uma fonte de água e também a chuva vem e enche os tanques. Isso é um espetáculo para mim, porque isso diz que Deus nos abençoa por dentro e por fora, por baixo e por cima, ou como diz uma canção que a juventude canta, por todos os lados a gente é abençoado, porque faz do lugar seco uma fonte de água e também a chuva vem e enche os tanques. E a água é o Espírito de Deus, é Deus dando a você, no meio de um lugar que é para ser seco, no meio de um lugar que é para ser árido, era para ser de lágrimas, Deus dá a você uma fonte. Bem-aventurado é você que confia no Senhor, porque Deus faz esses milagres de dar uma fonte por debaixo, por cima e por todos os lados você recebe força. O lugar seco é o natural. O sobrenatural é a fonte no lugar seco e a chuva no deserto. Você está sendo convidado essa manhã a fazer do limão uma limonada na sua vida. Porque bem-aventurado é o homem que faz do lugar seco uma fonte. Receber do alto a chuva de Deus.
E quem sabe hoje eu estou orando para que seja assim, em nome de Jesus, seja um dia de Deus fazer chover na sua vida. Chega de sequidão, chega de aridez, chega de um vale de lágrimas, e você possa receber do seu interior que flui o rio do Espírito Santo, e receber do ambiente externo a chuva de Deus sobre os seus filhos, para abençoar você. Molha, Senhor, a tua igreja. Queremos a tua água, a tua chuva, o teu rio, o teu Espírito, em nome de Jesus. Por último, versículo 7. Versículo 7 que diz assim: eles vão indo de força em força. Observe, não é de fraqueza em força, é de força em força. Quem confia em Deus, na seca, tem fonte e recebe chuva e vai de força em força. Ou seja, quem confia em Deus, quem tem o seu caminho aplanado, quem obedece a Deus, não para nunca, ainda que esteja cansado, porque quando está cansado vem fonte, vem chuva e eles vão indo de força em força. Ah, pastor, eu não aguento mais, eu estou parando, e eu venho aqui dizer assim: não, você não está parando, porque Deus é a sua força, e Deus vai lhe dar força por todos os lados, porque você veio aqui essa manhã para ser renovado. Tem gente que aprendeu a buscar a Deus antes de fazer uma força, ou até depois de fazer uma força. Assim, por exemplo, Deus, eu preciso de ajuda, aí eu vou a Deus e peço, ou então acontece alguma coisa, eu vou a Deus e agradeço. Eu vou fazer uma peregrinação longa, Deus me ajuda, aí eu termino, amém, ou então desistir no meio, misericórdia. Mas assim, é sempre antes ou depois de alguma coisa eu aprendi a buscar a Deus. Eu vou fazer a prova de vestibular, aí eu oro. E eu estou com isso na cabeça porque meu filho está fazendo prova de vestibular agora, aí estou orando por ele e pensando aqui. Ou então, depois que passou o vestibular, aí eu oro, agradeço, peço misericórdia. Eu vou para uma entrevista de emprego, eu oro, aí depois eu faço alguma coisa. Mas eu gosto desse meio termo, eu gosto de força em força, eu gosto do em. Entre uma força e outra força. Eu gosto do em porque mostra que a gente não para, Deus vai fortalecendo a gente, porque no meio da jornada, na rotina, é onde a gente precisa de estoque de força. Na hora que a gente está precisando de descansar, porque a ideia não é fazer só em função de eventos. Tem gente que, por exemplo, é cristão de cursilho. Eu só vejo trabalhando no cursilho, não vejo na igreja. Tem gente que só vem no encontro de casais, tem gente que eu só vejo em eventos. Tem líderes da igreja que não aparecem na igreja, só aparecem nos eventos. E eu fico dizendo, onde é que está o estoque de força desse povo? Cadê esse povo que não está se alimentando da Eucaristia? A ideia de a gente ter um culto sempre é por conta disso, porque é na constância do discipulado, nas reuniões toda semana, nas casas, é que a gente vai tendo estoque de força, é de força em força, não é só quando eu vou fazer alguma coisa importante, ou depois que eu fiz alguma coisa muito importante, é nesse meio termo, eu ter fonte por baixo, eu ter chuva por cima, e nunca parar indo de força em força. Quando eu estou bem, eu bebo água, quando eu estou mal, jorra a água de baixo e de cima. Mas o cristão está sempre com força de Deus. Se você estiver precisando de água, amém. Se você for precisar de água, você vai precisar de água. Você vai precisar desse estoque de água no por enquanto da sua vida, no gerúndio da sua vida, no meio da peregrinação, em cada parte dela, você vai precisar da água do Espírito Santo. Eu amo de força em força. Me lembra do que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Somos transformados de glória em glória. É a mesma imagem de força em força, de glória em glória. E o último versículo do Salmo, eu não vou para o 85, mesmo que vocês queiram. O último versículo do Salmo diz assim: bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ele termina dizendo do que o Salmo fala, da confiança em Deus. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós nos frustramos e nos frustraremos. Você precisa ouvir o Espírito Santo falar com você hoje. Não ouça a minha voz. Ouça a voz do Espírito falando com você. Você precisa parar de confiar em você ou em alguma outra pessoa que não seja o Senhor. Você precisa se preparar para o vale árido, se é que você não já esteja vivendo. Você precisa de estoque de água. Quando você tem o seu caminho aplanado, você é um bem-aventurado, um abençoado, o feliz, o pardal, que não vale quase nada.
encontrou casa na presença de Deus, e eu e você encontramos no Senhor um lugar de refúgio. Ter a segurança de saber que aconteça o que acontecer, a gente tem garantia de acolhimento no Senhor. Eu tive a alegria, a bênção de Deus de crescer num lar que me deu uma segurança. Se tudo desse errado na minha vida, eu sabia que eu podia voltar para a casa dos meus pais e eu tinha um chão. Mas eu sei que nem todos tiveram esse privilégio, nem todos cresceram com essa segurança, ou até alguns que tiveram e perderam, não sentem uma rede de proteção. E esse salmo vem dizer que nós somos bem-aventurados quando o Senhor for a nossa rede de proteção, porque é a nossa confiança nele. Nós seremos bem-aventurados quando o Senhor Deus for o nosso chão. Nós temos que colocar isso, Deus assim. Você veio para cá para ouvir que você pode estar bem casado ou bem sucedido, você pode estar feliz, ou você pode não estar em qualquer situação. Você veio para cá para dizer assim: Deus, Tu és o meu chão. Porque a minha confiança no fim do dia é no Senhor e em mais nada. Quantas pessoas dizem assim para mim: pastor, eu estou sem chão. Eu juntei a oportunidade para dizer para vocês todos de uma vez só: seu chão é Deus. O seu chão é o Senhor. Amém? Tem gente que diz assim: pastor, eu estou perdido, eu estou só. E eu vim aqui para dizer: não, você está achado e Deus está com você. E sabe por que eu pensei nessa mensagem naquele dia do dominó? E estou gerando isso, já faz quase 2 meses isso, eu estou gerando, porque eu conheço tanta gente que não conhece esse Deus assim, que não conhece esse chão, que não conhece essa segurança, que tem dificuldade de dormir e tem dificuldade de acordar, tem dificuldade de trabalhar, tem dificuldade de se relacionar, porque sofrem de uma ansiedade eterna, de uma insegurança eterna, porque em tudo que colocou a confiança, no pai, na mãe, no trabalho, no dinheiro, no marido, no casamento, tudo rui, tudo um dia pode terminar, tudo pode ruir, tudo pode acabar. Deus não vai ruir e não vai acabar. Você veio para cá para aprender a dormir e descansar no Senhor, colocar nele a confiança. Ele é tudo para você. Com o tempo a gente esquece disso. O pardal encontrou casa e eu encontrei chão no Senhor. Por isso que domingo a domingo a gente está aqui, quarta-feira, e tem gente que dorme aqui na Recon segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque a gente precisa ser lembrado disso todo dia. Quando eu era mais novinho, eu reclamava do meu arcebispo. Mas, na verdade, eu acho que eu nunca reclamei para ele, não. Eu reclamava do meu coração. Talvez alguém tenha dito a ele. Eu não tive coragem de dizer. Mas eu sentia no meu coração assim. Eu achava que eu conhecia todos os sermões dele. E eu não achava, não. Eu conhecia todos os sermões dele. Eu decorava todos os sermões de Dom Paulo. Cresci ouvindo ele pregando. E eu era ministro de música. E eu reclamava porque eu dizia: eu vou para o culto de novo, Dom Paulo vai pregar. Aí pode ser aquele, dependendo da época do ano, eu já sabia talvez qual fosse. E quando ele começava o sermão, eu já sabia o meio e o fim. Se ele esquecesse, eu pregava por ele. Sendo que, nessa época eu era ministro de música, e eu não queria que ninguém reclamasse de mim. É fácil a vida de banjo aqui, viu? Porque banjo cantar esse set list domingo que vem, ninguém vai reclamar, não. Vai todo mundo cantar a mesma música e vão gostar. Tem música que é hit aqui na Recon, parece que todo domingo a gente canta e ninguém reclama. Ninguém vai estar com dificuldade, não. Mas o pastor não pode repetir um sermão, não. Imagina se eu pregar domingo que vem de novo, Salmo 84, vocês vão fazer um beicinho. Então era eu reclamando com o Dom Paulo, com os sermões dele. E um dia ele disse, numa reunião de pastores, eu acho que o Rodolfo estava, ele disse assim, quando alguém falou alguma coisa assim, que eu nunca tive coragem de dizer, aí ele disse assim: um sermão que não pode ser repetido nunca foi digno de ser pregado. E aí eu fiquei caladinho. E começava a ir para os cultos, não mais preocupado se eu já tinha ouvido aquele sermão, mas é porque eu entendi que eu tinha que ir para a igreja para ser lembrado das mesmas verdades toda semana. Poderia ser o mesmo sermão e o mesmo setlist. Era isso que eu tinha que ser lembrado, porque eu faço tantas coisas, eu trabalho, eu tenho uma família, e a internet, e tanta coisa, e eu tinha que vir para cá para ser lembrado de quê? De que Deus, eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que ser lembrado toda semana de que
Ele é meu Deus, o dinheiro não é meu Deus, a fama não é meu Deus, a internet não é meu Deus, meus filhos não são meus deuses, a minha esposa, por mais linda, abençoada que seja, não é meu Deus. Eu tenho que vir para cá todo domingo para dizer, eita, Deus é o meu chão. Todo domingo, se fosse essa mesma mensagem, eu ia ser abençoado todo domingo, ia sair daqui lembrando por que eu venho para cá. Eu venho para cá para dizer que Ele é o meu Deus. E aí eu me lembrei da história de um camarada que estava tentando evangelizar um amigo do trabalho. E aí esse amigo tinha começado aí, mas depois parou de ir para a igreja. E ele disse, não vou para a igreja de jeito nenhum. Os cultos são sempre iguais. Todo domingo não tem surpresa. Tem um rapaz que fica pulando assim com violão, com o cabelinho assim. Aí tem um pastor que, em vez de dizer palavra do Senhor, diz o evangelho do Senhor aqui. Aí tem a Eucaristia, que é sempre a mesma coisa. E a confissão. Aí tem um camarada que vem falar do Arruda toda vez, fazer terapia em público aqui. Toda vez é a mesma coisa. Não tem surpresa nenhuma. E esse moço disse, eu não vou mais não, por conta disso. E o rapaz que estava querendo que ele viesse, estava evangelizando ele, ficou sem palavra na hora. Não teve o que dizer para ele. Aí ele disse, rapaz, faz isso não, vai, mas não teve muito o que dizer. Aí deixou o camarada aí, foi para casa. E ele chegou em casa, a esposa dele estava em casa, e ela fez um jantar gostoso. Era um inhame, o jantar. Ela fez um inhame, e ele comeu aquele inhame. Mas aí Deus falou com ele. Deus falou com ele, ele foi atrás do telefone para ligar para o amigo dele. E ele ligou para o amigo dele, o amigo dele atendeu. E ele disse, meu irmão, eu ouvi o que tu dissesse, mas eu quero te dizer que eu vou continuar indo para a igreja. Mesmo que seja todo domingo o mesmo sermão, a mesma música, e a gente fizer a mesma coisa, eu vou. Aí o camarada, tá bom, mas por quê? Ele disse, porque eu estou casado há 20 anos. Eu já conheço o tempero e os pratos da minha esposa, todinha. Mas eu olho para trás e nos últimos 20 anos foi isso que me manteve alimentado. Foi isso que me manteve alimentado nos últimos 20 anos. Então, meu amigo, se eu estou aqui com minha esposa comendo, eu vou passar todos os dias da minha vida na casa do Senhor me alimentando. E eu não sei se você está aqui visitando pela primeira vez ou no começo da jornada, ou se você está aqui há 18 anos. Importa que você ouça a palavra de Deus que diz, bem-aventurado aquele que confia no Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que obedece e descansa no Senhor, feliz é aquele que habita na casa do Senhor e o louva continuamente, abençoado é aquele que busca o Senhor de força em força, de glória em glória, nos momentos mais cruciais e na rotina, seguro e inabalável é aquele que prefere um só dia na casa do Senhor do que 1000 dias longe da sua proteção. Bem-aventurado é você que está aqui nesse culto, exposto à palavra de Deus, exposto ao ambiente de adoração e prestes a se encontrar com Cristo na Eucaristia. Você vai sair daqui fortalecido para o resto da semana, em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, é a Tua palavra que está aqui diante de nós. E eu oro para que o Senhor faça chover no meio da congregação agora. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha como uma fonte por debaixo, vem como uma chuva por cima, vem molhar cada homem, cada mulher, cada jovem que está lotando essa igreja e aqueles que estão ouvindo pela internet ao vivo ou depois. Em nome de Jesus, faz o que pregador nenhum pode fazer, homem nenhum pode fazer. Faz, Senhor, um milagre de transformação, aquece o nosso coração com a Tua palavra, nos ajuda a obedecer a Tua palavra, a ter os nossos caminhos aplanados para que a gente não canse, e ainda que a gente esteja cansado, que o Senhor venha renovar as nossas forças. Nós queremos caminhar e não cansar, correr e não cansar, voar com asas como águias, coisas que só Tu podes fazer no meio do Teu povo. Eu oro por quem está passando agora por um vale árido, para que em nome de Jesus o Senhor faça desse vale um lugar cheio de água. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor tire a sede do Teu povo, mas deixe o povo com sede só do Senhor, sede só do Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que eles não tenham mais desejo de outra coisa que não seja do Senhor. Eu oro para que vá embora o desejo pelo dinheiro, pela fama, pelo conforto, o desejo por qualquer coisa que não vem de Ti, e coloca no coração deles o desejo pelo Senhor, para que eles sejam felizes de verdade. É assim que eu oro, crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe.